diante dessas experiências, conta para nós aqui, o pessoal que está assistindo, uma experiência que tenha marcado a sua vida no que tange de maneira específica, assim, né? Poxa, eu estava orando e Deus curou, Deus fez da minha... Tem algo assim que seria algo instantâneo, assim, diante da igreja? Tem duas ocasiões que marcaram muito assim a minha história. Posso falar três? Vai ser bem rápido. Fica à vontade. E o Ministério Caverna de Adulão. A primeira foi que, por mais que eu pastoreasse ou dirigisse uma congregação, era debaixo de uma autoridade espiritual, de uma cobertura espiritual. E a partir do momento que eu comecei a pastorear, a cobertura espiritual para a vida de alguém seria eu. E eu me lembro que quando estávamos evangelizando na rua, essa foi uma primeira experiência forte assim que eu tive na área da libertação, vou falar logo após a da cura, é que uma moça falou que a mãe dela estava passando mal, se eu não poderia orar dentro da casa da mãe dela. E até chegar a mãe dela, a moça abriu 3 portas que estavam trancadas. E quando ela abriu a terceira porta, eu olhei para trás, ela já tinha trancado a outra porta. Eu estava ali sozinho. E naquele momento, a mãe dela veio, não foi a mãe dela, né? O inimigo já, possesso na mãe dela, veio com uma faca na mão, correndo na minha direção. E a partir daquele momento eu olhei para trás e falei assim, Deus, meu pastor não está aqui, eu não tenho ninguém aqui, eu tenho a presença do Senhor. E se o Senhor realmente é Deus na minha vida, eu faço prova do Senhor aqui agora. Coloca um anjo aqui na minha frente. Eu me lembro que a moça ela batia no invisível, não conseguia passar. E a partir daquele momento ela caiu manifesta ali com a faca na mão. Oramos, o processo de libertação aconteceu, o nome do Senhor foi glorificado. Essa foi uma primeira experiência. Agora, a experiência de cura, houve uma assim que marcou a minha vida. E vou contar uma que marcou o Ministério Caverna de Adulão. A que marcou a minha vida foi que nós colocamos uma campanha, inclusive essa campanha está acontecendo hoje lá no Ministério Caverna de Adulão, tocando no manto. Ali nós pegamos um tecido, consagramos a Deus, sem misticismo, acreditando que é a presença de Deus ali. O tecido não cura, mas a presença de Deus cura. E acontece a cura também liberada através da palavra. E a partir daquele momento, quando fizemos o ato profético, a moça ela foi passar, para nós entendermos melhor, a moça ela chegou lá carregada por umas 4 pessoas. Ela não conseguia andar, pastor André. E quando ela tocou no manto, naquele exato momento, que não era o manto, era a presença de Deus, ela caiu manifesta. A partir dali oramos, um processo de libertação aconteceu e até hoje essa moça anda em perfeito estado. Então o problema dela não era tão somente uma cura física, sim, mas era algo espiritual. E o que marcou a Caverna de Adulão e talvez assim a minha chamada profética foi quando uma moça entrou num culto lá na igreja e ali debaixo de um comando de Deus, eu falei que elas receberiam um convite para uma festa e que caso ela entrasse naquela festa, ela não voltaria mais, que o espírito da morte iria levar ela. E foi uma festa clandestina que aconteceu, saiu até na reportagem na Globo, lá no Rio da Prata, de Campo Grande, na época, e ali houve um tiroteio. E quem foi atingida pelo tiro? A menina. A partir dali ela morreu, e a família, o povo do bairro queria conhecer quem foi o pastor que entregou o recado e a igreja que Deus usou para poder alertar ela. E a partir dali Deus foi engrandecendo o nome do Ministério Caverna de Adulão e pela misericórdia de Deus, ali o pastor Maicon talvez começou a ser conhecido como alguém que Deus usa através dessa área. Nas campanhas que você tem feito lá, assim, qual é a direção que Deus tem te dado para essas campanhas? No que tange a consagração, porque deixa eu explicar melhor. Quem trabalhou com libertação, culto da vitória, com esses cultos temáticos assim, sabe que é um processo. Tem gente que está de fora e não entende, né? Acha que você chega ali, começa o culto, mas quem trabalha com esses trabalhos, até a equipe que trabalha com você, ela passa por um processo, né, de santificação, momento de oração. Como é que funciona lá no Caverna de Adulão? Assim, pastor, varia muito. Desde o tema da campanha até chegar o dia da campanha, então, como é que funciona? Vamos lá. Tem campanhas que nós dormimos no altar em jejum de um dia para o outro. Outras, nós já fazemos igual estamos fazendo agora. Toda segunda-feira,
inclusive hoje, às 11 horas da noite, nós vamos estar subindo o monte com os obreiros. E a partir dali, das 11 até meia-noite, 1 hora da manhã, nós ficamos ali no monte em oração, a virada de segunda para terça, e a partir dali já entramos num jejum. Eu, particularmente, eu oro sempre pela madrugada, por mais que tenha oração no monte. Né? É uma maneira, assim, de procurarmos se revestir e buscar um contato maior com Deus. A Bíblia nos ensina isso, que tem casta de demônio, que só sai com jejum, com oração, e não somente para isso. Quando nós estamos ali à frente de um trabalho, como o senhor falou, e explicou claramente que não é fácil, nós estamos atacando o mundo espiritual. E a certeza que temos é que se teve um ataque, o contra-ataque virá. Tem dias que cadeira fica girando lá em casa. Porta, janela fica abrindo e fechando sozinho. Chegou uma época, pastor, de um ataque tão grande espiritual, que eu nunca havia passado por isso, assim, dessa maneira, que a máquina de costura, a máquina de lavar, ligava desligada da tomada. A porta sanfonada abria e fechava dos quartos. Minhas filhas corriam para dentro do quarto, meu filho, minha esposa, e queria todo mundo dormir junto de mim. E nem todo dia talvez a gente esteja bem. Naquele momento eu me senti vulnerável também, que eu nunca tinha passado por um ataque daquele. E eu me lembro que eu falei assim para eles, vocês estão confiando na pessoa errada, porque é Deus que pode fazer algo por nós. Só que na mesma hora Deus me corrigiu e falou assim, quando tuas filhas oram, elas oram dizendo ao Deus que meu pai serve. E aquilo ali marcou a minha vida. A partir dali eu entendi que a autoridade na nossa casa não é tão somente assim, como é que eu vou explicar? A autoridade na nossa casa somos nós. Deus usa um canal, né? E isso daí. Por mais que Deus seja autoridade acima de tudo, mas nós somos autoridades de Deus aqui nessa terra. É isso que eu quero dizer. Exatamente. Porque quando o inimigo olha para nós, ele não tem que enxergar tão somente a nós, mas sim a presença de Deus. E por isso um nível de separação, um nível de busca. Na vida de alguns, são propósitos de dormir no monte. Na vida de outros, são campanhas que fazem na madrugada. E eu costumo dizer que a maneira como Deus me usa é devido ao nível de renúncia que eu tenho. Quanto mais eu renuncio, mais Deus vem. Quanto mais eu renuncio, mais Deus nos usa pela misericórdia. Então, o nível da minha renúncia é o nível que Deus tem me levado. É isso. E a Caverna de Adulão tem vivenciado isso, né? Mas você vem de trabalho, o pastor Maico, de libertação antes? As igrejas se congregavam, já tinha esses trabalhos específicos? Você aprendeu, você viu, passou por alguma experiência na adolescência, na infância? Então, pastor André, eu tive uma liderança, o pastor Rômulo, que era do Ministério Paz Perfeita, e um amigo conhecido, o pastor Rodson. A primeira vez que eu vi alguém vomitando um câncer através de uma oração foi através da vida do pastor Rodson. Eu acreditava fielmente nisso. E sempre quando eu estava com ele, nós subíamos um monte, eu falava, ora, que eu quero, tipo um Elias e Eliseu, eu falava assim, eu quero a porção dobrada do que está sobre a tua vida. Não é inveja, não inveja do que a pessoa tem, mas eu creio até hoje em transferência de unção, eu creio nisso. E eu orei pedindo isso, ali eu não sabia, um exemplo assim, pastor André, que eu acredito que o mundo espiritual tem caminhos. Um exemplo eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. A gente escuta desde os antigos falar assim, que de madrugada a fila é menor. Não é que de madrugada a fila seja menor. É porque muitos não querem largar o conforto de seu sono, abrir mão de um período de descanso, sabendo que vai trabalhar amanhã, para poder buscar a Deus. Então, assim, não existem filhos prediletos, existem aqueles que se chegam mais. E é isso, eu comecei a entrar no mundo espiritual na oração na madrugada. Eu abri a Bíblia, botava as mãos em cima e falando, Deus pelas mãos de Paulo, Atos 19:11. Deus pelas mãos de Paulo operava milagres extraordinários, de modo que até o lenço e o avental de Paulo levava os enfermos tocavam o espírito maligno e fugiam dele. E a minha fé dizia que Deus ia me usar daquela maneira. E eu falava assim, Deus, eu não tenho. O pastor Rodson foi para São Paulo, pastor Rômulo tinha os compromissos dele de ministério, e a partir dali eu comecei a pastorear. Então eu falava assim, Deus, agora eu não tenho mais com quem aprender, pelo menos nesse sentido. E eu falava assim, mas com quem Paulo aprendeu? Com quem Pedro aprendeu a tal modo da sombra curar? Então assim, o Senhor,
Se no mundo eu fui até a última instância e o inimigo tentou de tudo ceifar a minha vida, na tua presença, se existe um nível a mais, eu quero mergulhar. Então, se o Senhor tem ou tudo que o nome de Jesus é capaz de fazer, eu quero sobre a minha vida. E a partir dali eu fazia os testes, eu chegava no culto e falava, agora Deus está me dizendo que quando eu jogar a toalha aqui, o demônio se jogava a toalha, o demônio se manifestava, botava a mão, as pessoas caíam manifestas, vomitavam obra de macumbaria. Eu orava, profetizando cura sobre a vida das pessoas, e ali as pessoas eram curadas de câncer. Então os sinais começaram a acontecer, e a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Um grande segredo é crer. Crer no que ninguém acredita. Acreditar, talvez, no que muitos não acreditam mais. É isso.